Hebreus capítulo 12. Versículo 1. E versículo 2. Depois o versículo 18. O Senhor diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, seria apedrejado ou passado como um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegasse ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvamos, ó Deus, o teu santo nome. Porquanto, ó Deus, tu és um Deus santo, vivo, justo e poderoso. Ó Deus, que nos contempla com a tua graça, com a tua infinita misericórdia, ó Deus. Por essa misericórdia, tu, ó Deus, fala aos nossos corações, o Senhor nos renova e fortalece. Pedimos, ó Deus, que por ela, ó Deus, tu fales, ó Deus, pela tua palavra, mais uma vez, renovando os nossos corações, ó Deus. Clamamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão, pode ser sentado. Meus amados, esse texto, ele fala acerca, a primeira coisa que ele faz é nos lembrar de como Deus falava no Antigo Testamento, no tempo da lei. Então, houve um período em que Deus falava por meio dos profetas. Então, houve um período que o próprio povo clamou a Moisés, dizendo: Moisés, deixa que Deus fale, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos também que Deus fale conosco, não só você, mas que Ele também fale conosco, queremos ouvir a voz de Deus. Então Moisés reúne toda a multidão, reúne todo o povo ao pé do monte, e quando ele clama a presença de Deus, diz a palavra que o monte começou a fumegar, o monte entrou em chamas, e o povo ficou atemorizado, porque viu aquilo e eles jamais tinham visto coisa igual. A presença de Deus de uma forma tão gloriosa que eles jamais tinham visto. E uma densa nuvem cercou aquele monte, e eles ouviram sons de relâmpagos, sons de trovões, viram relâmpagos, e aquele povo se atemorizou tanto que eles pediram a Moisés assim: não, Moisés, não.
Não deixa Deus falar com a gente, não. Você mesmo fala com Ele. Você mesmo fala com Ele, nós ouviremos aquilo que você falar com Ele, que Ele te falar. Então, o povo se sentiu despreparado. O povo se sentiu incapaz de ouvir a voz de Deus. Por que isso? Por causa do pecado. Por causa da ausência de santidade na vida do povo. Quando eles se colocaram diante da presença do Senhor, que é a gloriosa, eles se atemorizaram. Mais uma pergunta: por que será que Moisés não se atemorizava? Moisés falou com o Senhor, Deus se apresentou a ele, ele teve aquele temor, o temor, quando Deus se manifestou na sarça, não é isso? Ele teve o temor, Deus ordenou a ele: tira os teus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Ele tirou as sandálias, se prostrou, ouviu Deus falar, mas ele não fugiu da presença de Deus, não. Ele até hesitou quando Deus falou com ele: Senhor, você vai falar diante do povo aquilo que eu falar. Mas, Senhor, eu não sei falar direito. Mas ele atendeu, ouviu e fez aquilo que Deus mandou fazer. Agora o povo não, o povo se atemorizou por causa do pecado. E é por isso que o texto, ele nos fala, exatamente nos chama a atenção, porque nós hoje estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que falam exatamente acerca da presença do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus ao nosso meio, e que Jesus, ele rompe com o período da lei, ele rompe com esse distanciamento que o homem tinha em relação a Deus, porque o homem tinha esse distanciamento, porque de alguma forma a lei sempre apresentava o homem como pecador diante de Deus. Então ele tinha que apresentar sacrifícios, ele era pecador continuamente, e continuamente ele tinha que apresentar sacrifícios. Então Deus envia desde a eternidade Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e se apresenta como o único sacrifício, o sacrifício perfeito, porque ele era o primogênito, o filho unigênito do Pai, aquele que é justo, que era santo, que esteve junto do Pai, que recebeu a orientação, aquilo que era para ele cumprir, recebeu diretamente do Pai. E ele mesmo falou isso aos seus discípulos, que ele falava daquilo que ele tinha ouvido junto do Pai. E Jesus vem apresentar então a graça. A graça como favor imerecido. Tá, eu não sou digno, você não é digno, mas pela graça nós entramos diante da presença do Pai. Pela graça e pelo sangue de Jesus, o sacrifício vivo, que fala eternamente, que fala mais do que o sangue de Abel, nós temos o direito a entrar na presença do Pai. Diz a palavra que a cédula que era contra nós, porque existia um preço pesado contra nós, que é o pecado, ele foi rasgado, ele foi rompido. E o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, nos torna dignos de entrar diante. Aleluia. Glória a Deus. Agora, mesmo diante do sacrifício de Jesus, às vezes parece que nós não sabemos aonde nós temos chegado, aonde o Evangelho tem chegado, para onde Cristo quis nos conduzir, para onde o Evangelho quis nos conduzir. Às vezes parece que não sabemos para onde chegamos. É por isso que o texto vai falar no versículo 18: porque não chegaste ao monte palpável. Não, você não chegou à lei, não. Cristo não sacrificou a sua vida, ele não se entregou, ele não foi obediente até a morte de cruz, como diz a palavra. Não foi para te trazer de volta à lei, não. Foi te trazer de volta para a graça. Foi te trazer para a graça, para o favor imerecido de Deus, onde todas as coisas vão apontar para Cristo.
Porque o homem, no tempo da lei, ele tinha dificuldade de compreender essas coisas, que a lei, as coisas eram sombra daquilo que havia de vir, como diz aí Hebreus. É uma apenas sombra. Aquelas coisas todas, todos os símbolos do tabernáculo, tudo aquilo era apenas sombra daquilo que viria. Não passava nem perto. Não passava nem perto daquilo que é a graça e a glória do Senhor Jesus. Aí Jesus vem e se revela. Ele se revela aos nossos corações. E ele se revela como aquele que é Salvador, como aquele que cura, mas como aquele que também que é capaz de perdoar os nossos pecados, como aquele que agrega, que traz comunhão, como aquele que, quando ele está presente na nossa vida, ele traz a paz, e uma paz que excede todo entendimento. Ele traz a verdade de Deus, porque ele mesmo é a verdade. Ele traz a bênção de Deus, e essa bênção flui em nossos corações, nos transformando a nossa vida. E diz o texto: mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. O Monte Sião é o monte do encontro com Deus. É a cidade do Deus vivo. É o momento em que você se encontra com Deus e percebe que você veio à presença de um Deus que é vivo. Deus vivo. Então, aquelas coisas que você buscava de Deus e não tinha respostas, então, porque às vezes você estava buscando, mas não estava buscando a um Deus vivo, não estava clamando a um Deus vivo, ou não entendia que Cristo é o Deus vivo. Aí agora essas coisas são rompidas e você entende: não, Senhor, eu conheço e eu vivo agora uma intimidade, uma presença real de um Deus vivo que fala continuamente comigo, o tempo todo, que Ele toque meu coração, que Ele restaura a minha vida espiritual, que Ele me aproxima de volta, Ele me traz de volta para Deus. Jesus, Ele veio para isso, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus, para nos trazer de volta aos braços do Pai, para nos trazer de volta ao propósito do Pai, para nos trazer de volta aquilo que o Senhor queria quando Ele nos criou, para adorarmos em profundidade, em santidade, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, para adorarmos a Deus com inteireza de coração, com uma vida cuja expressão seja de uma conversão genuína a Deus, de uma vida que mudou a direção, não é isso? A palavra salvação, ela tem esse sentido de mudar de direção, conversão, né? A palavra amartia é mudar de direção. Eu estava indo no caminho errado, eu estava indo na direção errada, mas agora eu mudei a direção, porque Cristo me encontrou. E quando Cristo encontra alguém, é impossível permanecer da mesma maneira, porque Cristo nos muda, Cristo nos transforma, Ele transforma a nossa vida por inteiro. Porque nós passamos a viver não mais com a nossa mente, mas com a mente de Cristo. Diz a palavra que até o nosso falar muda, não é isso? Diz a Bíblia que até de toda palavra torpe que o homem disser, ele terá que dar conta lá. É por isso que nós servimos a Deus, e até a nossa fala, nós começamos a falar das coisas celestiais, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, então nisto pensai. Nós somos chamados a uma nova vida com Cristo. Aleluia. É por isso que lá em Timóteo, quando o Senhor está falando Paulo está instruindo Timóteo acerca
dos deveres dos obreiros, dos diáconos, ele dá uma série de princípios sobre vivência da vida cristã. E ele também fala para Timóteo: chegaste à igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então a igreja para nós é isso. Querido, onde que você chegou? O que é igreja para você? Não, a igreja é um lugar onde eu gosto de ir, eu me sinto bem, então às vezes eu estou solitário em casa, então eu penso assim, eu vou para a igreja porque eu me sinto bem na igreja. Mas não é meramente sentir bem. Você vem e você entende pelo Espírito que a igreja, ela é o lugar onde a presença de Deus flui. Olha, mas a presença de Deus não flui em outros lugares? Flui em outros lugares, mas aqui estão congregados aqueles que servem a Deus, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, aqueles que optaram por servir a Deus, aqueles que optaram por ter uma vida diferente, aqueles que optaram por lavar as suas vidas no sangue do Cristo e se deixam lavar no sangue desse Cristo. Aqueles que optaram por ter uma vida nova, aqueles que optaram por adorar a Deus, aqueles que optaram por entender que Deus, a minha vida é para o teu louvor, Deus, a minha vida é para engrandecer ao Senhor, engrandecer a Deus. E a partir desse momento, tudo aquilo que somos é transformado. E quando a vida de um cristão é transformada, de um homem é transformada, ele se torna cristão, a vida de um cristão, ela sempre gera frutos. A vida de um cristão sempre transforma outras vidas. Aquele que vive o Evangelho genuinamente, ele sempre vai transformar outras vidas, ele sempre vai ser vaso de bênção para outras vidas. Aleluia. Ele sempre vai abençoar. Às vezes ele nem percebe isso, mas o simples fato de alguém, de repente, no seu lugar de trabalho ou na sua família, chegar perto de você e falar assim: eu gosto tanto de estar perto de você, gosto tanto de conversar com você, sinto uma paz quando você está perto de mim, sinto uma presença tão boa, e às vezes você nem se dá conta disso. Meu Deus, não sou eu, é Cristo em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Meus irmãos, enquanto Cristo estiver em você, sempre a sua vida vai ser esperança de glória, da glória de Deus sendo revelada. Creis em mim e vereis a glória de Deus. Se você crê em Deus, se você crê em Cristo, a glória de Deus vai ser revelada nas pessoas que você convive, com quem você convive. As pessoas que passam por você, às vezes, um dia, um minuto que você passa perto de uma pessoa e você tem a oportunidade de dizer para ela uma coisa simples do Evangelho: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus é capaz de renovar a sua vida. Às vezes você passa, se você for pensar assim, ao longo da sua vida, olha, quantas pessoas já passaram por mim? Quantas pessoas, às vezes eu falei de Jesus e às vezes a pessoa se vai. Você muda de trabalho, muda de emprego, muda de casa, muda de bairro, muda de cidade. E você nunca mais viu aquela pessoa. Mas a semente foi lançada. E a semente do Evangelho sendo lançada, a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela sempre produz frutos, ela não volta vazia. Cada momento você falou da palavra. Então, onde chegamos? Eu tenho aproximadamente 25 anos de Evangelho. Pastor deve ter quantos anos, pastor? 32 anos de Evangelho. E o Marco, quantos anos? 30.
Sábado ao Gilmar, só as 29 idades. 29. Vitor. Pois é. Irmãos, eu vou perguntar a cada um aqui, mesmo que você tenha só um dia de evangelho, se for evangelho, se for o evangelho de Cristo, você vai olhar para trás e vai falar assim: ah, meu Deus, eu fui usado, eu vi a tua graça, eu vi quando eu estendi a mão para uma pessoa e essa pessoa foi curada. Aleluia. Eu vi quando eu olhei para uma pessoa e as pessoas não acreditavam mais que ela pudesse alcançar uma cura e ela foi curada. Eu vi quando uma criança foi levantada do leito de enfermidade. Eu vi quantas bênçãos Deus operou, quantos sinais Deus operou no meio da minha casa, às vezes na minha vida, na vida de um amigo, na vida de um conhecido, ou às vezes na vida de um estranho. Às vezes na vida de um estranho por quem você passou. E Deus, Ele olha para você, porque diz a palavra de Deus que os olhos de Deus estão sobre a terra para procurar os fiéis. E onde Ele encontra um fiel, Ele usa. Às vezes você está no meio da multidão, você acha que é um no meio da multidão, mas para Deus você não é um no meio da multidão, você é um servo de Deus, lavado em redes no sangue de Cristo, e você está ali para dar frutos, para gerar frutos, para ser canal de bênção, para que as pessoas também alcancem a bênção que um dia você alcançou. E às vezes você pergunta assim, às vezes você encontra uma pessoa que ela às vezes conhece o Evangelho até, às vezes ela conhece o Evangelho, mas está desviada, está distante. Há uns anos atrás eu trabalhava na segurança do metrô. E tinha uma estação do metrô, a gente são estações de Eldorado, São Gabriel, Viari, são várias estações. Tinha uma estação que quase nenhum segurança gostava de trabalhar, que era a estação de José Cândido. O pessoal tinha o apelido que ela tem uma espécie de túnel lá, o pessoal tinha o apelido de Abate-Caverna. Ninguém gostava, porque era estranha, uma estação estranha. E um dia, eu tinha um negócio que a minha família é de militares, então meus irmãos diziam assim para mim assim: nunca seja voluntário para nada. No exército a única coisa que a gente aprendeu foi isso: nunca seja voluntário para nada, porque se pedir voluntário não é coisa boa. Aí um dia eu estava lá, acabado de assumir serviço, e alguém falou comigo assim, o supervisor falou assim, entramos numa sala, tinha uns 15 seguranças, e falou assim: olha, estou precisando de um voluntário para ir para a estação de Zé Cândido. Quando eu vi, eu tinha dado um passo à frente. Eu não entendi nada. Aí falou assim: ah, você vai? Então tá aqui, tal, leva isso e vai. Aí quando eu cheguei, eu encostei na parede do metrô assim, pensei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca fui voluntário para nada, nunca quis ser voluntário para nada, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E fui, sem entender. Quando eu cheguei lá naquela estação, tinha um segurança que era seminarista da Igreja Batista, fazia curso teológico da Igreja Batista. E esse rapaz, na hora que ele me viu, ele suspirou, aliviado, falou assim: rapaz, que bom que você vem aqui, um servo de Deus para alegrar meu espírito aqui. Aí eu falei assim: mas o que está acontecendo? Aí ele falou assim: porque tem uma pessoa aqui que é de um grupo religioso lá, que não é evangélico, é uma distorção da palavra, são os testemunhos de Jeová. Testemunhos de Jeová, para quem não sabe, eles nem eles se consideram evangélicos. E a tradução da Bíblia que eles usam, eles chamam de tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Ela tem diferenças em relação a essa tradução que a gente usa. Então tem muitas coisas lá discutíveis. Embora haja muita gente penitente, muita gente boa, abençoada lá. Mas havia ali uma senhora que trabalhava naquele local, e ela era testemunha de Jeová. E toda hora, se ela passava comigo assim, essa senhora toda hora ela vem aqui até mim e ela me afronta. Ela me confronta na Bíblia, e ela me diz uma série de coisas na Bíblia e eu não sei responder. E eu falei assim: não, calma, Deus vai providenciar a resposta.
E realmente, passou uns minutos e vem essa senhora. E ela veio e ela dizia algumas coisas, usando a Bíblia. E vocês lembram que nem todo mundo que usa a Bíblia, né? Está lá no episódio da tentação de Jesus, nem todo mundo que usa a Bíblia, de fato, tem uma intenção boa. E nem sempre está correto. Aí ela falava algumas coisas e pelo Espírito, é por isso que nós falamos, chegamos à igreja do Deus vivo. Porque se nós não acreditarmos que Deus é um Deus vivo, então nós estamos no lugar errado. Porque o motivo de estarmos servindo a Deus é porque Ele é um Deus vivo. Aí Deus começou a falar. Irmão, eu tinha conhecimento para aquilo? Não. Deus foi colocando as respostas bíblicas. Eu conhecia a Bíblia, eu conhecia. Mas saber usar com aquela precisão. Tudo que ela falava eu respondia na Bíblia. Aí chegou num determinado momento, nós descemos para o refeitório e essa senhora saiu, depois ela voltou para cima da gente, para junto de nós novamente e insistiu novamente com aquelas questões. Aí eu respondi algumas questões na Bíblia, aí essa senhora começou a chorar. Aí eu fiquei sem entender nada, eu falei assim, aí ela olhou para mim e falou assim, eu era da igreja quadrangular, eu servi esse Deus que vocês estão falando e eu me afastei. Aí eu falei com ela assim, senhora, volta lá na igreja que você servia a Deus, conversa com o pastor da igreja, pede ele auxílio, fala com ele, porque esse caminho que você tomou não é um caminho que vai te levar ao céu, não é um caminho que produz salvação. Há uma distorção. Aí essa senhora nos agradeceu pela conversa. E esse colega ficou assim, rapaz, glória a Deus, glória a Deus. Mas não foi glória a Deus porque eu estava ali, não, porque se Deus não mandasse a mim, mandaria a um outro. Porque Deus usa aquele que Ele quer usar, não é aquele, meramente eu me coloco como instrumento, né? Nós nos colocamos como instrumento, mas se você não for usado e não estiver naquele momento para ser usado, Deus vai providenciar um outro, Deus vai tirar um outro de mais longe. Talvez eu estivesse naquele lugar ali, porque talvez tivesse um outro mais perto e que não pode ser usado, mas Deus me deslocou de um lugar mais distante. E nisso ele estava mostrando duas coisas. Primeira coisa, Ele é um Deus vivo. Segunda coisa, Ele é um Deus poderoso. Amém. Onde há um servo necessitado, Ele vai mover todas as coisas. Ele vai mover todas as coisas. Ele vai deslocar pessoas de outros lugares para te darem assistência. Ele vai te deslocar situações para que você receba a bênção. Se você está necessitado, Deus vai alcançar você. E Ele vai suprir a sua necessidade. Porque Ele é Deus. E diz a palavra de Deus que Ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Então é por isso que lá no final do versículo diz assim: o último texto foi 18. Aí lá no final diz assim: e essa palavra ainda uma vez, versículo 27, e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Meus amados, Deus está trabalhando para que as coisas imóveis permaneçam. O que são as coisas imóveis? As coisas imóveis são o projeto de Deus, a palavra de Deus que é infalível, que mudam gerações, mudam décadas, mudam séculos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele é que está movendo todas as coisas, mas essa palavra, que é a sua palavra, Ele sabe, essa é uma coisa imóvel, essa palavra não muda, a igreja de Deus não muda, a igreja de Deus, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo reestruturada, renovada pelo Espírito, fortalecida pelo Espírito, mas ela vai sendo edificada
Porque a igreja também ela é uma coisa imóvel. Porque ela não muda. Porque ela permanece para sempre. Glória a Deus. Ela permanece. Fundamentos da igreja. Fundamentos do evangelho. Tem um texto da palavra que fala assim: não removeis os fundamentos antigos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Combate ao pecado é fundamento da igreja. É fundamento. Fundamento do evangelho. E às vezes nós vendo um monte de coisas acontecendo no mundo afora, e a gente vai se acostumando com isso, e a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis. Sabe o que é conformar? É deixar se amoldar pelo mundo. A gente vai se deixando amoldar. Aí chega num lugar onde você trabalha, aí porque tem mais ímpios, aí você deixa de ser ficado. Ah, mas a sabedoria. Aí vamos ficando tão sábio que nem usamos mais o evangelho. Ficamos sábios demais. Mas diz a palavra de Deus que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. E Deus pega os sábios na sua própria estultícia, na sua própria esperteza. Paulo, diante do rei Agripa, Deus fala com ele assim: não vos preocupeis, porque eu colocarei palavras na sua boca. Então, aí depois a Agripa fala assim: olha, se eu deixasse você falar mais um pouco, você me convenceria a me tornar cristão também. A Agripa parou, falou assim: para aí, senão daqui a pouco eu vou me converter. Meus amados, é esse o evangelho que nós estamos buscando. Né? Nós nos reunimos aqui e essa é a nossa batalha, né? Vitor, Israel, Dilmar, os irmãos todos que estão aqui, Cara, Rodrigo, pastor, Simone, os irmãos todos, não vou citar o nome de todos, mas a nossa batalha é essa. Que evangelho queremos? O evangelho que transforma vidas. Porque nós fomos tirados de uma situação em que as coisas, a situação estava de uma determinada maneira que não havia preocupação mais em salvação de vidas, não havia preocupação. A preocupação é o nome de igreja, a preocupação é uma placa de igreja, a preocupação é uma obediência humana a posições, a posturas, a funções, e deixamos de fora a obediência ao evangelho. Deixamos de fora o anúncio da palavra, deixamos de fora o ID, deixamos de fora o anúncio da graça de Deus, deixamos de fora o anúncio de Jesus, que é maravilhoso e que é o nome acima de todo nome. Diz a palavra de Deus: nome acima de todo nome. Ele está acima do meu nome, ele está acima do seu nome, ele está acima do nome da igreja, ele está acima de qualquer denominação. É Jesus, é a Ele que devemos a glória. É a Ele que devemos honrar. É a Ele que, quando nós nos movemos para ir à igreja, e nós pensamos assim: eu estou indo à igreja. Não, eu estou indo adorar a Jesus. Eu estou indo ofertar o meu louvor a Jesus. Eu estou indo me entregar a Jesus. Porque Ele fez por mim algo incontável, imensurável, alguma coisa que eu não consigo nem descrever, mas que é um justo dar a vida por um pecador como eu, como nós. Mas Ele fez, e Ele provou o quanto Ele nos ama. Às vezes eu fico pensando naquele momento em que Pedro fala com Jesus assim: não, Senhor, nós seguiremos você a qualquer lugar. Aí Jesus fala assim para ele: ainda hoje me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Aí a palavra narra um momento em que, depois que o galo canta lá, e ele se lembra: olha, ele já tinha negado Jesus 3 vezes, e Jesus está passando na frente.
Você imagina se é possível o olhar, cruzar o olhar de Jesus com o olhar de Pedro nessa hora? Mas Pedro se arrependeu. Ele sentiu nessa hora o arrependimento. E por certo o olhar de misericórdia, de graça de Jesus, acolhendo Pedro e dizendo assim: Pedro, eu te conheço melhor do que você mesmo. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos, mas Ele está pronto a nos ajudar, a nos abençoar, a nos acolher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.